can be stubborn, thinking I'm right. Olá, queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu vou começar a estudar para o vestibular, só que eu ainda não tenho de certeza como que vai ser esse ano, porque tem muitas coisas que eu preciso decidir ainda. Só que eu não queria deixar janeiro totalmente assim, livre, assim, deixar livre assim de estudos, porque se eu for voltar em fevereiro, vai ser muito difícil para me acostumar, e daí tem que levar, tipo, mais ou menos umas 2 semanas até eu me adaptar de novo com a rotina de estudos. Então eu quero. eh, Começar em janeiro por conta disso, sabe? Pra mim ir me acostumando com a rotina e tudo mais, e daí não ficar tão atrasado caso eu faça mais um ano de cursinho. Mas enfim, hoje é terça-feira e ontem eu meio que montei assim um método de estudo a forma assim que eu vou estudar cada matéria, porque eu sinto que algumas eu já estou, assim, bastante avançada, eu acertei bastante questões, assim, nos vestibulares que eu fiz, eu fui bem, assim, nos vestibulares que eu fiz, e outras nem tanto. Então, algumas matérias são, tipo, lacunas que eu tenho, que é algo, assim, que precisa de mais detalhes, sabe, nas matérias, que eu acredito que, fazendo simulados e muitas questões vai suprir isso, né. E claro, voltando, assim, pra teoria, quando necessário. E aí outras eu vou precisar pegar, assim, desde o início, porque eram conteúdos que eu não dei muita importância no ano passado, por exemplo, filosofia, que eu só peguei esse conteúdo quando eu errava no simulado. E mesmo assim eu tive uma porcentagem boa de acerto, só que, eu fui, assim, para o vestibular fazer a prova totalmente segura, me perguntando se a filosofia seria suficiente, né, então eu não quero ter essa sensação caso eu faça um outro vestibular, né. Enfim, se vocês forem começar também a estudar, primeiro faça uma avaliação dos vestibulares que vocês fizeram, pra ver, assim, porque e não assim, analisar como um todo, sabe, tipo: "Ah, eu acertei de 90 questões, eu acertei 60", digamos assim. Não, avalia, assim, os conteúdos separados, sabe, tipo conteúdo não, matéria. Biologia, geografia, porque às vezes você foi muito bem em geografia, só que você foi ruim em biologia, então a forma que você vai estudar as 2 vai ser diferente, né, e a carga horária que você vai se dedicar às 2 também será diferente. Então, tem que avaliar, assim, a matéria, individualmente, não como um todo. E para matemática e história, pretendo, usar um método diferente, pelo menos agora em janeiro. E aí, em história, como eu falei que eu preciso, assim, dar uma aprofundada nos assuntos, vou ficar fazendo lista de questões e usando elas para um direcionamento para ver as aulas, sabe. E aí eu não pretendo fazer, assim, questões de, tipo, pegar uma lista de, Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, de forma isolada. Eu pretendo pegar, assim, ó, 20 questões de idade contemporânea, 20 questões de, idade média, enfim. Então pegar, assim, algo mais, amplo, e aí, se acaso eu vejo que eu não estou entendendo o contexto das questões, aí sim eu volto para as aulas. Que acho que dessa forma, assim, vai ser mais fácil de eu ver, assim, o que que eu preciso, melhorar, o que eu preciso aprofundar. Acredito, assim, que, em questão de aprofundamento, é mais questões mesmo que vão me guiar, porque se eu ficar vendo as aulas, principalmente as aulas, assim, dos cursinhos que eu já tinha pago, anteriormente, eu já sei o conteúdo, já sei a forma que ele é abordado, entendeu. Então, acho que, quando é aprofundamento, são mais as questões que vão me ajudar. Então eu vou ir testando, vamos ver se vai dar certo da forma que eu estou pensando, porque na minha cabeça, é uma coisa, né, só que na realidade é outra. Eu sempre falo isso nos vídeos. Então, pra matemática, eu separei entre os assuntos que eu tenho um certo domínio da teoria, entre os assuntos que eu não vi ano passado e os assuntos que eu mais ou menos, sabe. Então, os assuntos que eu tenho certo domínio, que é matemática básica, geometria plana, geometria espacial, probabilidade e análise combinatória, eu tenho certo domínio, assim, da teoria, né. E só que daí na prática é outra coisa, então eu vou focar bastante em questões, né, pelo menos em janeiro. Vou da mesma forma que eu vou fazer pra história, eu vou pegar, 30 questões, e aí, se acaso eu sentir uma dificuldade, aí eu volto pra teoria. E assim, eu vou tentar me esforçar mais na questão de fazer as questões, porque às vezes eu tento fazer e eu vejo que eu não consigo, e aí eu já vou direto pra correção. Aí eu quero demorar, tipo, mais nas questões, eu quero focar bastante, assim, de, me forçar a fazer aquelas questões, sabe. Que eu acho que isso que vai ser um diferencial. Mas e aí, os assuntos que eu não vi ano passado, eu vou,
ver, né? Então, vou assistir a aula e depois vou fazer questões. E aí, os assuntos que tô mais ou menos assim, eu vou fazer da mesma forma, vou pegar a lista de questões e daí focar bastante na teoria também. E aí, a princípio é isso. Eu vou ir comentando assim conforme eu for fazendo, porque hoje vai ser o primeiro dia que eu vou aplicar esse método que eu, que eu propus pra mim mesma. E eu não vou colocar assim uma meta de estudo. Na verdade, eu tava me propondo assim, a estudar das 2 às 5 horas ou às 5h30. Mas o meu olho direito, ele acordou meio estranho hoje, que ele não para de lacrimejar. Então, pode ser que eu ficasse se eu ficar na frente da tela, que no caso eu vou ficar usando o meu tablet para fazer as questões, vai irritar mais o meu olho, então eu vou ver como que ele vai se comportar. E aí eu vou fazer uma videochamada com uma amiga minha também, porque, como eu falei, tá sendo muito difícil voltar a estudar, gente. Nossa, parece que eu fiquei uns 10 anos sem pegar num caderno. E aí eu me propus a fazer uma videochamada com a minha amiga pra gente estudar juntas, porque ela também voltou a estudar agora. Então tá sendo bem legal. Ontem a gente já fez uma videochamada, só que no caso eu só fiquei organizando meus estudos. Mas hoje eu, né, pretendo aí já fazer aí as questões e estudar de forma mais direcionada. E antes de começar a estudar, eu tive que lavar a louça e arrumar a casa. I can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious. Your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder. Always forgetting, needing reminders. But I'll always be there when you need me. Cause I know that two things can't be true. Cause I get so confident yet confused. So I'll let go to live in between who I am and who I wanna be. Bom, vou começar a estudar agora. Eu ainda não terminei as coisas de casa, só que eu não queria ficar negociando comigo mesma. Tipo, vou começar a estudar 2h30 porque eu preciso arrumar a casa. Vou começar a estudar 3 horas pra arrumar a casa. Porque aí eu vou estar demonstrando pra mim mesma que os estudos não são minha prioridade, que é uma coisa assim que é minha prioridade. Então, eu vou fazendo no meu intervalo, até porque eu vou fazer o método Pomodoro, então eu vou estudar 50 minutos vou, eu vou descansar 10 minutos. Aí nesses 10 minutos dá pra mim fazer as coisas de casa. Eu vou cronometrar aqui no meu outro celular e eu vou criar aqui um link pra mandar pra minha amiga pra gente estudar juntas e é isso. Gente, eu terminei de estudar. Eu consegui render muito bem hoje, ainda bem, graças a Deus, né? E eu consegui estudar por 2 horas e meia líquidas. Eu fiz aquele método Pomodoro de 50 minutos e 50 minutos estudando e 10 minutos de intervalo. E nesse tempo eu consegui também terminar minha lista de questões de matemática. No total foram 30 questões que eu fiz e corrigi. E aí eu separei alguns assuntos que eu vi que eu tava meio, que eu não lembrava muito bem, sabe? Aí eu vou ver esses assuntos amanhã. Aí no caso, eu vou ver aula e depois fazer lista de exercícios. E aí vai ser dessa forma que eu vou estudar matemática ao longo de janeiro, né? E aí eu vou mostrando pra vocês. As outras matérias eu ainda não estabeleci muito bem o método que eu vou utilizar,
mas eu também vou conversando com vocês conforme eu for estudando. Enquanto eu estou fazendo a janta aqui, eu tô cortando um frango bem aleatório. Vou papeando com vocês. Que sábado eu comecei a assistir um filme que vocês vão ficar surpresos por eu não ter assistido, porque é um filme muito famoso, que é Cidade de Deus. Eu sempre fiquei muito curiosa, assim, pra ver o que ele abordava exatamente, mas eu nunca tive coragem de colocar o play, porque eu sabia que seria muito violento, né? E eu não gosto de filme que tem muita violência. Mas assisti, eu tive que começar no sábado e terminar no domingo, justamente por conta da violência. Mas assim, eu fiquei muito surpresa. Eu não esperava que fosse tão bom. Eu amei a fotografia do filme. É a coisa que eu mais noto assim nos filmes que eu assisto. E nossa, eu gostei demais. Gente, enquanto o feijão fica pronto, eu vou estudar espanhol. Eu vou treinar meu listening, então eu vou colocar. É listening que fala? Enfim, é escuta. Vou treinar a escuta. E aí eu vou colocar uma série em espanhol. Eu tô assistindo The Office, como eu já assisti uma vez em português, agora eu voltei tudo de novo, mas tô assistindo tudo em espanhol, só que é o espanhol da América Latina, não o espanhol da Espanha. E aí eu tô assistindo, então eu vou colocar aqui pra mim continuar os episódios. E eu estou, assim, praticamente deitada, porque para ver se eu pego uma iluminação boa, porque a iluminação da sala não é muito bacana. Tanto é que eu nem gravei eu estudando por muito tempo, porque a iluminação ela é péssima, péssima. E aí quando eu estudo no meu quarto fica melhor, porque como tem a janela, entra mais claridade. Só que aqui na sala não tem, então fica mais escuro. Excel on the track. Bom, vou começar a estudar agora. E me surgiu uma dúvida, gente. Eu filmei enquanto eu estava escovando os dentes, né? E por acaso vocês têm alguma, sei lá, algum nojo, alguma coisa com isso? Porque, tipo assim, a minha tia, ela me falou uma vez que ela não gosta de comer ouvindo alguém escovando os dentes, porque ela tem, não sei se é nojo, mas ela não gosta. E aí eu fiquei me perguntando se tem outra pessoa que tem, que tem essa questão, sabe? E hoje eu separei 20 questões de história para fazer sobre Idade Média. E eu vou rever uns assuntos de matemática que eu errei ontem na minha lista, que eu errei ou que eu fiquei com dúvida, sabe? E aí eu vou rever hoje, vou fazer mais questões. Enfim, eu vou falando para vocês, porque eu preciso dar uma olhada aonde que eu notei esses conteúdos que eu preciso rever, porque eu preciso comprar um caderninho só para ficar anotando isso. Que eu deixo no tablet e depois eu esqueço onde que eu anotei, sabe? Ó, gente, enquanto eu fui fazendo as questões de matemática ontem, eu fui anotando, o que me deixou assim em dúvida. Esse daqui eu acertei, só que eu tava meio em dúvida nessa questão de foi novamente reajustado em 10%, que eu não sabia se tava aumentando, enfim. Aí eu coloquei assim, porque eu pretendo colocar no Anki depois, é que eu desinstalei o Anki, então eu preciso instalar novamente para colocar.
E aí aqui tipo algumas dicas, então eu demorei muito nessa questão, só que era coisa simples, era só eu ter somado as alternativas. E eu tô fazendo as listas. Primeiro eu fiz as questões fáceis e aí eu fui para as médias. É, Aí aqui é um assunto que eu ainda, sistema linear, que eu consegui fazer essa questão, só que esse sistema linear eu não vi muito bem no ano passado, então eu pretendo ver quando eu assinar algum cursinho. E aqui algumas coisas que eu preciso lembrar, porque eu sempre esqueço que quando tem uma subtração na frente do parêntese, aí troca o sinal do pessoal que está dentro do parêntese, do pessoal, aquelas. E aí eu fui colocando, ó, esses vermelhos são no caso são os assuntos que eu preciso ver, né? Equação modular que ainda eu não vi, o número primo que eu esqueci nessa questão, a definição certinho. São coisas básicas que eu esqueci, gente. Pode ser que é porque eu tô voltando agora, enfim. Mas eu anotei aqui para ver depois. E essas expressões numéricas aqui que eu acertei, depois eu só vi só um trechinho da correção e depois eu consegui fazer. Só que mesmo assim eu vou precisar fazer mais questões sobre o assunto para mim é para mim fixar bem. Gente, Peraí, deixa eu tirar isso daqui. Gente, olha só como que tá minha ring light. É... Vou até virar a câmera pra mostrar pra vocês. Então, gente, ó. Eu deixei ela cair e ela quebrou bem no negocinho que coloca o celular, né? Mas como eu sou uma pessoa muito esperta, pra ainda conseguir utilizar a ring light, eu coloquei uma capinha no meu celular, então eu coloco ele aqui. E aí dá pra usar de boa, e quando eu uso ele tipo virado, aí dá pra mim ficar tocando na tela aqui, ó, já que é uma capinha transparente. E aí eu arranquei o fio dela, não liga mais aqui, porque o fio dela tava me incomodando bastante, e aí eu tirei, e aí isso daqui não funciona, então eu só uso mais por conta do suporte aqui do celular. Mas, como eu gostaria de falar, eu terminei de estudar. Eu estudei por 3 horas e meia, porque eu já terminei tudo o que eu me propus a fazer hoje, né? Que foram as 20 questões de história. Na verdade, eu fiz um pouquinho mais. Eu fiz e corrigi elas. Eu vi os conteúdos de matemática que eu fiquei em dúvida ontem. Então, foram assuntos muito básicos que eu precisava dar uma revisada, então era questão de números primos, porque eu esqueci o conceito, é, múltiplos e divisores, que eu sempre confundo quando cai, tipo, tal número é múltiplo de não sei o quê. Aí eu fico bugando, sabe? Tipo, o que que isso quer dizer? Então eu vi a aula, e eu vi pelo YouTube mesmo, porque como eu falei, eu ainda tô sem plataforma, então eu vi pelo YouTube, e eu achei esse professor maravilhoso, acho que eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem esse canal aqui, Brasil Escola. E aqui tem uma playlist de matemática básica. E foi por aqui que eu achei. Só que tá em espanhol, gente, então não liga. É, eu deixo todos os meus aparelhos em espanhol. Então aqui, ó, matemática do zero. E tem várias coisas. Só que eu acho a ordem deles meio confusa. Mas, assim, para quem tem uma noção de matemática básica, dá, dá para usar essa parte aqui. Agora, assim, quando é do zero mesmo, tem que ver um cronograma certinho, porque as aulas dele eu tô achando meio, assim, a ordem eu tô achando meio estranha, sabe? Gente, a iluminação aqui de casa é péssima. Faz uma meia hora que eu tô tentando achar um lugar, assim, que vai ficar bacana pra gravar o que eu preciso gravar. Porque, no caso, eu ia mostrar pra vocês o caderno que eu anotei e eu perdi. Mas enfim, eu tenho esse caderno aqui que eu utilizei ele ano passado da seguinte forma.
mais pro final do ano, eu fazia listas mais específicas, né? Então, tipo, listas da UFPR, só da UFPR, lista só da UniOeste. E aí, conforme eu ia errando, eu voltava pra teoria. E aí, se eu visse que o ponto que eu errei, na verdade, eu anotava aqui. Então, ficava como se fosse não, era um caderno de erros, sabe? E aí eu separei por matéria, então tem física, geografia, história, biologia. E foi muito útil, porque daí antes de ir para as provas, eu li o caderno e acho que umas 3 questões do Enem eu consegui responder porque eu lembrava do que estava no meu caderno. Tanto também porque eu sou uma pessoa assim muito visual, né? Então eu fico grifando as coisas e colocando tudo coloridinho. E tem algumas coisas em amarelo, porque são coisas que eu não estava lembrando enquanto eu estava lendo, porque assim, eu não colocava tudo que foi passado em aula, eu não colocava tudo aqui, né? Eu colocava, às vezes, palavras-chave, enfim, porque daí quando eu lia, eu ficava fazendo uma autoexplicação para mim, entendeu? Então, aí às vezes quando eu estava meio confusa com o termo ainda, eu não estava conseguindo explicar direito, aí eu grifava para me pesquisar mais tarde, e também para quando chegasse no dia da prova mesmo e revisasse só esses negócios que estavam em amarelo. E foi muito útil, eu gostei dessa forma assim, de revisão. Outra coisa que eu também fazia é que, como eu estava utilizando a plataforma do Ferreto, e cada módulo tinha uma revisão, né? Então, quando terminava a parte de ecologia, tinha uma revisão no final do módulo. E aí eu pegava e escrevia aqui as coisas que eu não estava lembrando também. Então, por exemplo, evolução, que é um assunto que eu tinha bastante dificuldade também, eu escrevi aqui e tá em lapiseira, porque eu primeiro eu via as aulas e aí depois que eu fazia com minhas próprias palavras, sabe? Tudo que eu lembrava. Então, foi uma forma bem legal. E aí eu anotei as coisas que eu estudei hoje nesse caderno também, só que eu pretendo comprar um novo pra fazer só desse ano. E, e é isso. Acho que é basicamente isso. Gente, eu fui fazer pão de queijo. Só que eu esqueci no forno e aí ficou duro. Nossa, tá muito, tipo, muito duro. Bom, eu vou finalizar por aqui. Vou comer meu pão de queijo, se eu conseguir, né? E vou tomar um banho, depois fazer minha skincare. E é isso. Um beijão. Até a próxima.